Só um pouquinho. Ah, tá. Bom, nossa chamada então está sendo gravada. Hoje é dia 29/7/2021, 9h33, uma manhã gelada aqui. Estamos reunidos para defesa do relatório de estágio supervisionado da estudante Isabelle. Inicialmente, agradeço a disponibilidade do Geraldo de fazer parte da banca, né, em poder contribuir com o relatório da Isabelle, com a apresentação da Isabelle. Agradeço também a presença da mãe da Isabelle, Elisângela. E é contigo, Isabelle. Vamos lá, tem aí 20 minutos, um pouquinho mais, para apresentar todo o teu trabalho. Certo? Certinho. Queria agradecer primeiramente a todos que vieram aqui, disponibilizaram um pouquinho do seu tempo, da sua manhã, para me ouvir e para me ver apresentar. Agradecer também o Geraldo e o professor Julian, que sempre esteve ali comigo. E agora vamos começar a minha defesa. Bom, primeiramente, me chamo Isabelle Pignatel Bianchini, sou aluna do Instituto Federal Catarinense, campus Santa Rosa do Sul. Então, hoje eu vim aqui apresentar a minha defesa de estágio supervisionado e curricular, feito no Parque Científico e Tecnológico da Unesc, mais conhecido como IPARC. O IPARC está localizado na rodovia Governador Jorge Lacerda, quilômetro 4,5, no bairro de Sangão, na cidade de Criciúma. A minha área de atuação foi a área de topografia, ciência que diz respeito à descrição detalhada de um determinado lugar. O meu supervisor de estágio foi o engenheiro agrimensor Jório Pereira Ramos. Eu comecei meu estágio lá no dia 2 de janeiro de 2019 e terminei no dia 1º de janeiro de fevereiro de 2019, totalizando, então, 184 horas. Bom, falando um pouquinho sobre o histórico da empresa e como começou o IPARC, ele começou lá em 1998 e anteriormente era chamado de IPAT. Ele foi construído por uma grande necessidade da Unesc e da região de Criciúma por adquirir um centro de pesquisas apropriado. Então, criou-se o IPAT. Visto que o IPAT não supria toda a necessidade da Unesc, da região e das empresas, em 2005 foi dado início a um novo projeto, que é o atual IPARC. Bom, o atual IPARC, então, está localizado onde anteriormente era uma mineração de carvão, e toda a sua estrutura foi reformada, que formam os prédios do IPARC hoje, e seu solo também passou por uma recuperação ambiental. Por conta da mineração, esse solo foi poluído, então foi preciso fazer essa recuperação ambiental. Mas somente na noite do dia 11 de setembro, eu acho, dia 11 de setembro de 2011, inaugurou o atual IPARC, que conta, então, com 5 institutos. Atualmente, ele tem 96 hectares e 5 institutos, como eu já falei, entre eles o Instituto de Alimentos, que seu principal foco é inovações na indústria alimentícia, e uma coisa muito importante também, que ele possui reconhecimento pelo Instituto Sanitário de Santa Catarina. Temos também o Instituto de Engenharia e Tecnologia, que ele promove pesquisas e projetos que colaboram para a indústria de plástico, coloríferos, engenharia civil e demais áreas. Temos a incubadora tecnológica de ideias e negócios. Ela incentiva o empreendedorismo, ela promove palestras, reuniões, cursos, entregando para o mercado de trabalho profissionais muito bem qualificados. Temos o Instituto de Pesquisas Socioeconômica Aplicada. O IPESE, ele promove pesquisas sobre diversas áreas, gerando um grande banco de dados que fica disponível para a população. E temos também o Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas, que existe lá desde 1998, que é o IPAT.
Bom, o IPAT foi o instituto no qual eu prestei o meu estágio, então eu posso falar um pouquinho mais dele. O IPAT, ele, dentro do IPAT, trabalha diversas áreas, como engenharia de agrimensura para levantamentos topográficos, engenharia civil e arquitetura para elaboração de projeto, engenharia ambiental e geologia para análises ambientais. Dentro do IPAT, temos um bloco que se chama CEGEL, o Centro de Engenharia e Geoprocessamento. Dentro do CEGEL, trabalham engenheiros agrimensores, engenheiro civil, técnico de edificações, estagiários dessas áreas, dentre outros funcionários. O CEGEL, ele dispõe de 4 salas dentro do IPAT, para que se realizem esses serviços. Bom, o CEGEL, ele realiza atividades muito importantes, como o cadastro técnico multifinalitário. O cadastro técnico multifinalitário nada mais é do que um cadastro urbano que facilita muito para a população, tanto para quem está vendendo um terreno ou para quem está comprando, por exemplo, na hora de registrar. O vendedor ou o comprador pode visualizar de forma gráfica o seu terreno, a sua propriedade. Temos os projetos de engenharia, que são terraplanagem, drenagem urbana, pavimentação, os levantamentos topográficos, que são divididos em planimétrico, altimétrico e planialtimétrico, que nada mais é do que medidas horizontais, verticais e a junção das duas. Temos a criação de mapas e sistema integrado de gestão, que é o nosso SIG. O SIG, ele tem levantamentos de todo o território brasileiro, gerando um grande banco de dados sobre muitos levantamentos topográficos. E as fiscalizações de obras, que como o próprio nome já diz, é fiscalizar a obra se ela está correndo conforme foi descrito no projeto inicial. Bom, as atividades que eu desenvolvi durante o meu período de estágio, então, foram as fiscalizações de obras, que foi a do Rio Pio e a do Canal Auxiliar, os levantamentos topográficos do Rio Pio também, do Canal Auxiliar, e do Pio Correia. E as atividades administrativas, que eram feitas dentro do escritório. Bom, como a gente não possui o CREA de engenheiro civil ou engenheiro agrimensor, a gente acompanhava essas atividades administrativas, que eram as elaborações de projetos, como os mapas para pôr no SIG, ou algum projeto de drenagem urbana, de pavimentação, entre outros projetos e criações de mapas a gente acompanhava do lado do engenheiro. Para fazer as fiscalizações de obras, né, começando, a gente usava essa planilha que a gente chamava de relatório diário de obras. Nessa planilha, a gente colocava a data que estava sendo feita a fiscalização, as condições climáticas, se estava chovendo, se não estava, as condições de trabalho, se tinha como trabalhar ou se não tinha como trabalhar. Porque, por exemplo, a obra do canal auxiliar era uma obra feita dentro do rio, né? Então, quando chovia na noite anterior, o rio enchia e não tinha como trabalhar. Então, a gente tinha que colocar isso também. A gente colocava quem estava fazendo as fiscalizações, geralmente era nós, estagiários, acompanhado por um engenheiro agrimensor. A gente colocava nessa planilha o quadro de equipamentos, quais equipamentos a gente estava utilizando para fazer a fiscalização de obra e quem da empreiteira estava trabalhando naquele dia. E caso a gente encontrasse alguma coisa errada que não era para acontecer, que aconteceu e não estava no projeto, a gente colocava na descrição de serviços, que era a última etapa. Então, com essa planilha na mão, a gente ia para fazer as fiscalizações de obras. Vou começar falando um pouquinho da fiscalização do Rio Pio. O Rio Pio é uma obra de recuperação ambiental localizada no município de Treviso. E ele tem dois rios que passam ao seu redor dessa área, que é o Rio Pio e o Rio Mãe Luzia. Essa obra, ela conta com aproximadamente 120 hectares, então é uma obra bem grande e há um tempinho ela já está sendo elaborada.
Esse projeto, então, foi postas uma camada de argila, uma camada fértil e, por último, uma camada vegetal, que contou aí com mais de 2.500 tipos diferentes de sementes, cada uma delas com um objetivo, né? Elas geraram plantas e essas plantas, cada uma com um objetivo, algumas com raízes mais profundas, para o solo ficar mais firme, outras com raízes mais superficiais, que a gente chama de cabeleira, para fixar nitrogênio, e também foram usadas atração de fauna. Bom, nesse levantamento, então, nessa fiscalização, desculpa, a gente encontrou apenas um erro que não era para acontecer, né? Que foi uma erosão. Bom, essa erosão era uma erosão pequena, a gente notificou o engenheiro, e o engenheiro, então, corrigiu no mesmo dia. Ai, meu Deus do céu. A fiscalização de obras do canal auxiliar. Bom, o canal auxiliar é uma obra... Oi. Eu acho melhor eu te interromper agora e pedir que tu coloque carregar, do que depois nós ter que esperar mais um tempo. Só um pouquinho. É porque o meu carregador tá lá na lancheria. Eu vou correr lá embaixo pegar, tá? Não, então continua. E aí vamos torcer para que dê tempo. Tá. Calma aí. Fica tranquilo, não tem problema. Tá. O canal auxiliar é uma obra de drenagem urbana localizada na cidade de Criciúma. Como todos sabemos, a cidade de Criciúma é uma cidade praticamente toda pavimentada. E também sabemos, né, na visão de um engenheiro civil ou de um engenheiro agrimensor, que é uma cidade mal planejada. Por conta desses fatores e da poluição gerada, quando chove, essa água não tem para onde escorrer por causa da pavimentação, né? O solo não tem como absorver essa água da chuva, e as bocas de lobo, por conta da poluição, elas entopem. Então, a água da chuva não tem para onde ir e fica rodando por toda a cidade. Então, foi preciso fazer esse projeto, que é um projeto de drenagem urbana, como eu já falei, que foram postas aduelas, que são estruturas de concreto pré-armado, como a gente pode ver nessa segunda imagem aqui, que passam aos arredores do rio, garantindo, então, a vazão de água. Então, quando chove, o rio não fica cheio e a água vai para essas aduelas. Bom, a gente fazia a fiscalização desta obra do mesmo jeito que a gente fazia a do Rio Pio, com a nossa planilha. Porém, nessa obra era preciso fazer uma fiscalização do concreto. A gente pegava uma amostra de concreto, como a gente pode ver aqui nessa primeira imagem, aqui está a amostra, levava para o laboratório lá do IPAT, e nesse equipamento aqui, ela media a temperatura e pressão desse concreto. Para explicar um pouquinho melhor, cada projeto tem um padrão para temperatura, um padrão para a pressão desse concreto. Então, essa parte ficava com o engenheiro civil. Ele via o padrão do projeto inicial e conferia se estava dentro do padrão a nossa amostra de concreto. Caso fosse recusado, a empreiteira tinha que fazer a retirada do concreto e colocar um novo concreto no local. Os levantamentos topográficos. Bom, o levantamento topográfico do Rio Pio foi feito com o objetivo de fiscalização de volume, do volume da argila e da camada fértil que foi colocado lá no Rio Pio. A gente iniciava o levantamento, então, colocando o nosso tripé, que é essa parte daqui, eu tô apontando com o mouse, tá? Essa parte aqui, a gente instalava esse tripé em um ponto já conhecido, que era marcado por esse aqui. Bom, um ponto já conhecido, nessa obra do Rio Pio, foi preciso fazer um novo ponto, que é com as coordenadas geográficas e ficam salvos. Bom,
Esses pontos têm em todas as cidades. Geralmente eles ficam em pontos estratégicos, como em uma avenida ou em alguma praça. Nesse projeto foi preciso fazer um novo ponto, pois essa área, como eu já falei, era de 120 hectares, então era uma área muito grande. Então, os engenheiros fizeram um ponto lá no início da obra, que foi em 2005, e deixaram ali. E fizeram um ponto bem alto, porque tem que ser no ponto mais alto. Bom, então, voltando, né? A gente instalava o tripé, em cima do tripé a gente instalava a base, que é esse aparelho aqui, e conectava a base com o rover, que é esse bastão aqui. O tripé com a base ficava fixo em cima de um ponto já conhecido. E o rover era o que a gente usava para coletar os pontos. Nesse levantamento, a gente coletou muitos pontos e a gente usou 2 rover, por conta de ser uma área muito grande, 2 rover ia agilizar o processo. Então, a gente coletava pontos aleatórios, a gente coletava pontos de cerca, pontos de talude, que é a ponta mais alta, ponta de pé, que é os pontos mais baixos. E assim, coletando os pontos, ficava tudo guardado aqui na controladora, que é essa máquina aqui. A gente levava a controladora para o escritório e descarregava esses pontos. E no computador já gerava os mapas dessa área e os engenheiros, então, podiam fazer o cálculo de volume. Então, aqui é a coleta de pontos e os levantamentos topográficos do canal auxiliar. O levantamento topográfico do canal auxiliar foi feito com o objetivo de ver o andamento da obra, pois a gente mandava esse mapa do andamento da obra para o financiador responsável da obra, que nesse caso do canal auxiliar era a Caixa Econômica. Bom, então a gente fazia da mesma forma. A gente instalava o tripé, que é essa parte aqui, em um ponto já conhecido, que ficava nessa avenida, instalava a base em cima do tripé e conectava com o rover. E aí a gente coletava, então, os pontos aqui, como a gente pode ver na primeira imagem. Não precisava ser pontos tão detalhados, como era para ver só o andamento da obra, quanto a obra tinha evoluído naquela semana. Os levantamentos topográficos do Rio Pio. Bom, o levantamento topográfico do Rio Pio, ele é uma obra um levantamento com objetivo socioeconômico. Como vocês podem ver, essa parte aqui em vermelho, né, é o Rio Criciúma. A parte em azul, aqueles pontinhos em azul, são as bacias do Rio Criciúma. E a parte circulada em amarelo foi onde a gente começou o nosso levantamento. Se vocês observar bem, essas 3 bacias, elas ficam dentro de uma mata muito fechada. Então, a gente não conseguiu usar o RTK. Porque o RTK precisa conexão com o satélite e com o Bluetooth. Bom, então a gente colocou o RTK em um ponto fora da mata para usar o RTK como ponto de apoio. Aqui nessa imagem, vocês podem ver que a mata era bem fechada, né? E aqui, nessa terceira imagem, abri um parênteses aqui, eu tive que, por conta de não ter estação total no curso técnico, eu tive uma tarde inteira com aula com os engenheiros para aprender a usar a estação total, para depois sim a gente ir a campo. Então, voltando ao levantamento, para explicar um pouquinho para vocês. Eu peguei essa imagem aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Nesse ponto aqui, a gente colocou a estação total, o RTK, como ponto de apoio. Nesse primeiro ponto aqui, a gente colocou a estação total. Vocês vão ver que eu vou me referir a ré e vante. Ré é o ponto posterior e vante o ponto anterior. Não, desculpa. Ré é o ponto posterior e vante o ponto... Ai, meu Deus, calma. Ré é o ponto posterior. Não, Ré é o ponto...
Ré é o ponto anterior e Vante ponto posterior. Isso. Então, aqui a gente colocou a estação total, demos Ré no RTK, então ele nos deu a coordenada geográfica. Demos Vante nesse ponto aqui, que também nos deu a coordenada geográfica. Então, coletando a coordenada geográfica dos dois, a gente seguia para o próximo ponto, que seria esse daqui. A gente desinstalava o tripé e a estação total, chegava no próximo ponto, instalava o tripé, nivelava, colocava a estação total, configurava a estação total com as coordenadas que ela já tinha nos dado e fazia a mesma coisa, coletava Ré e coletava Vante. Assim, a gente ia contornando o rio e criando, então, um mapa que, chegando no escritório, a gente fazia o descarregamento desses pontos. Acredito que deva ter caído a conexão dela. Tem que aguardar um momento. Não sei se é possível, Julia, interromper a gravação e retornar depois, para a tela conseguir se organizar. Eu acho que nesse sentido não seria necessário, Geraldo. A gravação vai ficar um pouquinho mais extensa, mas eu acho que não faz muita diferença. Sem problemas, sem problemas. Coloca a tua apresentação de novo, que saiu. Pode ficar bem tranquila, que não tem problema nenhum. Abre teu microfone e prende ficha. Então, voltando. Aqui, então, mostra a gente configurando a estação total. Aqui o bastão que a gente usava para fazer Ré e Vante. E o IPARC, ele tinha um padrão, que era 1,60, o que facilitava muito na hora de fazer os mapas, porque aí já tinha esse padrão dos bastões. E também aqui era a estaquinha que nos auxiliava na hora do nivelamento e também já ficava registrado ali onde foi o ponto que a gente coletou. Para no dia seguinte ou na semana seguinte, que a gente voltasse para fazer o levantamento, a gente já sabia onde a gente tinha parado. E as minhas considerações finais. Bom, então aqui no meu relatório eu apresentei para vocês um pouquinho do que é o IPARC, dos institutos que compõem ele, quais as principais atividades desenvolvidas pelo IPAT. Falei também sobre as atividades que eu desenvolvi e a importância da topografia em diversas áreas. Bom, no curso técnico a gente aprende a coletar pontos, a fazer cálculos de volume, diversos cálculos dentro da topografia. Mas eu não tinha noção aonde que a topografia podia trabalhar. Então, no meu estágio eu pude ver colocando a mão na massa, né, que a topografia, então, ela participou de um projeto de recuperação ambiental, de um projeto de drenagem urbana e de um levantamento socioeconômico, que são áreas muito importantes para a topografia e que foram obras de muita importância para a cidade onde elas foram realizadas. Então, aqui eu encerro a minha defesa. E é isso. Muito bem, então, parabéns pela apresentação.
E agora eu passo a palavra para o Geraldo, para que ele então faça as considerações dele, os questionamentos, não é? Então, aberta a palavra para ti, Geraldo. Obrigado, Julian. Não sei se tu vai se referir a algum slide que ela apresentou, senão tu pode parar a apresentação, Isabelle. Não, eu vou me referir mais ao relatório mesmo. Eu acho que alguns apontamentos que eu vou fazer mais com relação ao relatório, pode manter a tela como está. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite da Isabelle e do Julian para esse dia importante, né, de trazer e compartilhar conosco a tua vivência no estágio, né. Gostaria de parabenizá-la pela apresentação, né, por mais que ocorra pequenos problemas técnicos, a tecnologia está aí para isso, algumas coisas ela ajuda, outras acaba dando pequenos problemas, mas é bem tranquilo, né, tu conseguiu ajustar e dar sequência na apresentação. Nota-se assim na tua fala, mas também principalmente no relatório, de que os pontos que você trouxe da importância que tem, né, a pesquisa, o IPARC, as universidades e instituições de ensino para a região, né? A Unesco também é uma referência muito grande de ensino e de pesquisa, agora também com o IPARC nesse sentido. Então a gente vê e nesse foco busca-se valorizar e aprender cada vez mais com essas pesquisas sendo desenvolvidas na região. Eu acho muito importante e parabenizo a universidade, os institutos ali que trabalham nesse sentido, e por você ter escolhido e passado na entrevista, porque passou por um processo seletivo para realizar esse estágio no IPAR, que eu acho bem importante. O estágio em si é uma atividade muito essencial para o aprendizado dos alunos, mas você ainda passou por um processo seletivo para estar ali, então mostra a sua competência, qualidade de ensino já. A gente vivenciou sempre aqui no campus, nas partes práticas, nos setores, seu empenho e dedicação, e também nesse sentido na parte intelectual de dedicação para estar atuando nesse ponto. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos, né, do seu relatório que eu estive trazendo ali. Eu fiz a leitura, eu fiz mais uma lembrança nesse sentido, né, de verificar contigo algumas dúvidas que ficaram pendentes. Esses projetos que o parque desenvolve hoje, né, na região, para as prefeituras, pelo que eu entendi, para as empresas também, como é que funciona essa realização? O IPARC participa, né, de algum tipo de processo de contratação? Esses trabalhos são cobrados, né, ou é uma ação voluntária que a instituição desenvolve para a região e para os municípios? Então, o IPARC, ele presta serviço para empresas privadas e públicas, como era o caso da Prefeitura de Criciúma. Então, quando era o caso da Prefeitura de Criciúma, ele passava por uma licitação, e aí, caso ele ganhasse a licitação, então ele prestava serviço para a Prefeitura de Criciúma. Certo. Era essa a dúvida? Sim. Por contratações. Não é um trabalho, é um trabalho de pesquisa, né? Um trabalho os resultados também ficam, no meu entender, de posse da instituição, mas os serviços dos engenheiros e de quem está atuando ali é pago, né? Tudo pago, uhum. Tá, entendi, perfeito. Numa abordagem um pouco mais dos itens, né? Até na parte da escrita, eu gostaria que tu desse uma atenção nas referências, Isabelle. Ali na página 10, principalmente, você traz o que são os órgãos e os institutos ali, né? O que são os institutos de pesquisa. Mas esse ponto não está referenciado, então eu gostaria que depois desse uma olhadinha nisso. Por onde você tirou as informações do site ou do catálogo da instituição. Tá. Só desse uma olhadinha para referenciá-los, tá? Uhum. No estágio também, no decorrer do texto, tem as imagens que você traz para representar um pouco do que você desenvolveu, né? E nas imagens, segundo a norma da BNT, exige que se indique a descrição da imagem na parte superior, né? Então, a erosão do solo tal, né?
coloca o cabeçalho na figura 4, indica a erosão do ponto específico, e na parte inferior da imagem você indica a altura, né, e o ano que foi tirada aquela imagem. Então, nesse sentido, eu gostaria que tu desse uma olhadinha. Depois eu posso te mandar por escrito para verificação. Tá. Na sequência, na tua apresentação, você menciona bastante a parte de tirar os pontos dos locais que vocês foram fazer a vistoria, né? Foram fazer as análises, o levantamento de pontos nas regiões. O que esse levantamento de ponto vai trazer para um engenheiro ou para o pessoal que está trabalhando nesses projetos, né? E qual que é a aplicação desses pontos depois? O que o engenheiro vai dar, como é que vai fazer essa aplicação dos pontos no projeto para dimensionar plantios, vai dimensionar construções? Qual que é a aplicação dele depois na sequência do projeto? Então, os pontos que a gente coletava nos levantamentos, é isso? Isso. Então, os levantamentos que foram feitos no canal auxiliar, a gente coletava pontos, e esses pontos geravam um mapa. Tipo, a gente coletava esses pontos, jogava esses pontos em cima do mapa da obra. Não sei se está conseguindo me entender. Sim. E aí, esses pontos, então, geravam um mapa para a gente ver o andamento da obra naquela semana. Então, a gente enviava esse mapa da evolução da obra para o financiador responsável. No caso do Rio Pio, a gente coletava pontos mais detalhados, porque como o Rio Pio é uma obra grande, a gente coletava pontos onde tinha cerca, aí a gente colocava na controladora, tipo ponto cerca. Aí coletava ali, ia fazendo a cerca. Aí depois ponto talude, que taludes é um monte de terra, assim. E aí a gente colocava ponto talude. Aí esses pontos jogados no computador, né? O engenheiro então fazia um mapa daquela área. E com esse mapa, ele podia fazer o cálculo de volume, que era o objetivo do levantamento topográfico do Rio Pio, que era medir o volume que foi colocado de argila e de camada fértil. Eu acho que é mais ou menos isso. Certo. Nesse sentido, vai para o foco do que a empresa contratante, no caso o município, requer, né? Isso. No sentido desse levantamento das obras do Rio Pio e do canal de drenagem ali, qual que é o objetivo? Era realizar a drenagem, né, desses locais, das áreas, ou transposição de água? Qual que era o foco principal da obra que vocês estavam analisando? Então, fazer a drenagem urbana, por conta, como eu falei, da pavimentação, que não deixa o solo pegar a água da chuva, e por conta da poluição, as bocas de lobo ficam entupidas, sabe? Então, essa água é jogada toda para o Rio Criciúma. E o Rio Criciúma, ele não tem suporte para aguentar, tipo, toda a água dessa chuva, entendeu? Então, foram feitas aduelas ao lado do rio, que garante a vazão de água dessa chuva para essas aduelas, não enchendo o rio. Certo, porque no final das contas, depois vai chegar na cidade e alagar a cidade se não for feito esse trabalho, provavelmente, né? Isso. Até nesse sentido, a preocupação, né, de apontar o ponto de erosão que você mostrou e mencionou no relatório, até é pequeno, né, comparado com o que acontece hoje em dia, mas é uma preocupação já de fazer a correção para permitir essa permeabilidade de água, né, essa infiltração de água no solo e não aumentar os níveis de erosão e facilitar com que essa água percole, né, na superfície do solo, que eu imagino que vai estar aumentando essa capacidade de infiltração, até por isso as plantas que vocês que eram semeadas para fazer a vegetação nessa área e evitar um pouco a erosão do solo. Sim. Bom, Isabela, eu acho, nas dúvidas do relatório seriam esses pontos que eu tinha de curiosidade, né? Depois eu vou te passar aí os pontos específicos para ti, para o Júlia, para verificar só a parte da conjuntura do relatório, mas assim, eu consegui perceber e ter uma leitura muito clara, assim, muito tranquila, né, do teu relatório escrito, assim, e a gente vê e percebe, isso também com certeza graças ao Julia, que dedicou-se na orientação, que
por ser, pela formação do curso técnico, assim, um relatório bem completo, né, bem detalhado no que você realizou, desenvolveu, uma escrita muito clara, assim, e fácil de leitura. Fiquei bem contente de visualizar, de vê-lo, né? E só tenho a lhe parabenizar para ti pelo teu trabalho, pela tua dedicação enquanto aluna aqui no Instituto e pelo trabalho que você realizou no estágio. Eu fico feliz em lhe conhecer e ter essa experiência prática aqui no campus, nas aulas que a gente teve, e poder vivenciar esse momento da tua apresentação final. Fico muito feliz. E também fico feliz em ver, né, a preocupação e o trabalho que as instituições têm. Eu volto a falar agora também um pouco do IPARC, na preocupação, né, porque na leitura também pude perceber a preocupação que eles têm com relação à preservação do meio ambiente, né, preservação da fauna. É um trabalho realizado, contratado por instituições para se desenvolver, né, mas se tem um pensamento amplo assim, da parte de solo, na parte de reestruturação da fauna e da flora, e recuperação das paisagens, do meio ambiente que, por conta da indústria, por conta do processo extrativista, são geralmente bastante degradados. Então, é um trabalho bem importante. Fiquei bem contente de ver que isso está sendo desenvolvido, né, próximo a gente aqui em Criciúma. Então, vale a pena, com certeza valeu muito a pena a experiência sua. Só para finalizar, parabenizo novamente, uma última pergunta, assim, o que essa vivência tua te agregou enquanto profissional, né, em comparação ao que você também vivenciou um pouco da topografia aqui na instituição, né? Então, na sua avaliação, como é que está a parte tecnológica de topografia aqui no Instituto, né? E qual que foi essa vivência, o que te agregou assim a mais essa realização do estágio em si na parte profissional? Então, como eu mencionei na defesa, a gente, no nosso curso técnico, a gente teve contato com o teodolito e com o nível, né? Então, tipo, os equipamentos realmente são... Eu não usei teodolito e os nossos engenheiros falaram que, tipo, não se usa mais, entendeu? E a gente tem 2 ou 3 estação total na instituição, só que a gente não teve aula. Eu e a Chay, a gente fez o estágio junta, a gente teve uma aula com o Octávio de estação total, porque ele sabia que a gente iria entrar em contato com esse equipamento no estágio. E a RTK, infelizmente, a gente não teve a possibilidade de ter contato dentro do instituto, porque também é um equipamento muito caro, né? Então, a gente teve contato com o RTK só no estágio. E meu desenvolvimento quanto profissional e pessoal, tipo, não tem muita diferença, sabe? Porque por conta do contato com a RTK e com a extensão total, que cresceu o meu conhecimento, assim, absurdamente, e contato também com pessoas da área de engenharia de agrimensura, engenharia civil, que eles deram um conhecimento pra gente, assim, que eu tinha vontade de ficar lá, tipo, sempre ouvindo eles, porque a gente acaba não conseguindo absorver todas as informações que eles nos passam, sabe? Mas eu aprendi muito, tanto eu quanto a Chay, eu acredito que ela também aprendeu muito. Não só na área de topografia, mas a gente também aprendeu sobre engenharia ambiental, engenharia civil. A gente aprendeu um pouquinho de cada área, sabe? Que bom, que bom. Fico muito feliz com isso mesmo. Júlia, eu encerro por aqui minha fala, devolvo a palavra para ti, para as suas considerações e a continuação da tua fala. Obrigado, Geraldo. Pertinentes as tuas colocações quanto ao relatório. Essas normas da ABNT, elas mudam quase constantemente. A última agora foi em fevereiro. Então, nós temos, acho que não só em relação a das questões das imagens, nós talvez tenhamos outros pontos que nós vamos ter que rever. Enquanto considerações em relação à apresentação, eu novamente te parabenizo, foi muito bem.
apresentou melhor do que quando apresentou para mim, né, no nosso ensaio, entre aspas. Acredito que, de maneira geral, o teu estágio foi um estágio de sucesso, como já relatei para ti, pelo fato do que tu já comentou, né, de poder ver num contexto real, a experiência em um contexto real daquilo que tu tinha estudado lá dentro da sala de aula, né, não especificamente dentro da sala de aula, mas no curso técnico, o que tu teve na teoria, tu viu na prática durante o teu estágio. Em relação a essa, digamos assim, essa lacuna dos equipamentos que tu teve acesso lá no estágio, eu acredito até que a escola, tendo só o teodolito, ela contribui, meio que sem querer, pelo fato que tu acaba vendo ali os fundamentos daqueles equipamentos que são mais tecnológicos, né? Com certeza. Então, ali no teodolito, tu tem que ter alguns conhecimentos que são o fundamento dos outros equipamentos. Então, até por um lado meio atravessado, aí isso até é pertinente, né? E aí o estágio complementou, né, complementou a tua formação na medida em que tu teve acesso a esses equipamentos. Uhum. Agora, o Geraldo e eu, nós vamos nos ausentar um pouquinho aqui da reunião, certo? Nós vamos conversar aqui em outra chamada, aí nós vamos preencher a tua ficha de avaliação e nós já retornamos, ok? Então, Ok. até daqui a pouquinho. Ok. Oi. Oiê! Eu vou fazer minha apresentação agora. Acabou, Manu? Acabou. Oi. Parabéns, amor! Obrigada. Sua linda! Coisa linda! Estava todo mundo aqui assistindo comigo. Oi, Angela. Isso! Parabéns! Não começa a chorar. Eu tô quase chorando. Chora, velho. Agora é só botar na cabecinha da tua amiguinha que ela tem que fazer o dela também, né? Ô, pressão. E deixa o notebook carregado, Sara. Ai, Isabelle, faltou notebook no meio da apresentação. Oi, linda. Esse notebook nunca falta bateria. Daí hoje o bonito resolveu dar o ar da graça. Ai, que linda. Parabéns, amor. Catra. Não pode tomar água. Não quero Será que eles estão ouvindo nós? Acho que não. Ô, Sara, o teu vai ser quando? Não sei, será que dá pra furar? Dá pra adiar? Dá pra cancelar? Dá pra subir A Lidy falou que tem 5 anos. Ô, bom. Tem? 5 anos. Tem 5 anos. 5 anos juntando com o tempo de escola, não é? Não. 5 anos depois que foi. O cara vai apresentar no último 50 dia dos 5 anos. Que tô olhando, calma. Sara vai apresentar em 1000. Qual é a sensação dele? É defesa de estágio. Não, vou esperar agora, já tô aqui. Olha, Olha, que chique. Coitado. Cheguei já com o de carro e deixei pra lá. Sim.
Pois é, por que eu sou esse E aí, parece Tem que Rony, hoje tá muito. Rony, tá. parece bem bravo. Parece que é a Simone. Oi, Rick, parece um chatinho. Que chique. E a minha mãe? Parece uma velhinha. Olha meu moletom, gente, que lindo. Que lindo. Olha Tu meu não vai pai. carregar com essa blusinha aí. Tem cara. Tá trabalhando aí, Beli? É no parque. Mãe, comprei o blazer. Mostra a calça agora, tá com calça de pijama. Não, calça especial. Só tá de meia, bem estilosa. Quer ver? Ô, eles estão vendo, Isabelle? Vai diminuir a nota. Já era? Ai, fecha ali, frio. Vai fazer um café pra mim. Ah, não quer mais nada? Tratamento Ai, tá agoniada já? rosa. Esse tratamento daqui 10 minutos eu vou entrar, porque eu fiquei sem celular. Ah, quem tá defendendo? A Isabelle tá defendendo, só que estão dando nota agora. Tá, eles não estão aí. Eles estão, tchau. Os dois. O Geraldo e o Leandro. É. Tá, eles estão conversando entre eles. Sim. Vai demorar. Vou fazer. Obrigada. Quem que eu vou fazer? Amiga. Cadê a Chay? O que é aqui? O que eles estão fazendo? Ô, mãe, a Bruna falou que já vai trabalhar. Ai, não tem perna. Esse aqui eu vou ter que passar por baixo. Diz pra Bruna vir trabalhar. Diz pra ela que eu já tô indo. Ela falou que Ô, vai Beli, ô, Vai Beli, demorar, será? isso aí que eu vou fazer um... Quê? Ah, O que ele tá falando? Não sei. dá um sorriso! Fazer um print? Ah, que sorriso! Qual é o andar? Calma, deixa eu me arrumar, Henrique. Faz outro. Ai, rápido. Uhul! Deu! Olha aquele prédio ali cheio de flor, parece uma igreja. Não sei. Ô, Bruna, vai um pouquinho mais pra Ô, você. Sara, Oi. Aí, olha tô vendo aqui. Ai, não, é o Ginelo. Cara, eu tenho pijama com essa mesma carinha do bicho. Eu comprei um pijama também. Acho que deve ser igual, depois eu te mostro, não abri ainda. Tá. Que é bobadinho. Achei que... Tô tremendo. Arroba Deus, deve ser. Quer foto? É? Não dá para nascer de novo, querida. Aceita. Gisilane. Vocês sabem que tá gravando.
Presta? Eu acho que tá. Tá sim, tá escrito ali. Será que vai ficar legal essa foto? Agora que eu vi. E se eles mandam pro governo, pro Nossa, Ministério que da é Agricultura, tu nunca vai conseguir um emprego como técnica. vou sim. Eu sou muito boa. Mano, vai ser médica. Ué, vai que eu mudo de ideia. Não tô chegando nada. Cara, da minha mãe, vai. Eu vou lá embaixo, mas aí não vai ficar esse vídeo, gente, ó. Vamos lá? Eu tiro. Ai, chá. Chá. Chai. Ai, que ela botou. Cadê a Chay? A pessoa se eu convido a minha colega de estágio pra ver minha apresentação. Lá vai ser mais legal mesmo, né? Só que falta não convidar a Sarah, tua best friend. Mas até que ela é de boa. Fiquei estranho. Fica chorando. Spa. Ai, spa. Deixa eu ver. Ai, que será? Hidroterapia, que é isso? Sauna, sala de repouso. Cara, eu não tinha essas fotos, Chay. Ai, olha que legal. Olha, eu trabalhando, porque eu sou muito trabalhadora. Que sauna. Ai, toda essa. Quero? Ah, não, daí. É o café. É o café, eu acho que. Fez isso, né? Ô, mãe. Acho que foi bem. Não sei, eu tô esperando. Vai dar uns tijolos ali atrás, tá? Pra quê? Pra quê? Tu acredita que faltou bateria, pai?
Que demora, homem. Nossa, que silêncio. Olá, então voltamos. Eu vou, melhor maneira, acho que para te mostrar a planilha aqui, eu vou apresentar. E aí nós podemos falar da nota. Então, Isabelle, a nota do estágio, ela é composta por uma nota para a apresentação, para a defesa, para o relatório, aí a empresa também vai atribuir uma nota para ti, e você teve a tua autoavaliação também, certo? Então, em relação à defesa, nós, para a apresentação da defesa, a nota seria até 1, nós atribuímos 0,8 para ti. Conhecimentos teóricos da defesa, 1,9, que totalizou 2,7. Né? No total seria 3, tu tirou 2,7. Do relatório, a apresentação aqui do relatório, nós atribuímos 0,9 de 1, e do conteúdo técnico do relatório, 1,9 de 2, que fecha 2,8. Então, aqui dessa parte é como se tu tivesse tirado aí, fazendo uma média ponderada, tu tirou um 9,13 aqui, tá? Aí tu vai ter a nota ainda talvez a Johanna, se ela estiver aqui na apresentação, ela pode comentar mais alguma coisa, se tu tiver dúvida em relação à nota que vem da empresa e da tua autoavaliação, mas acredito que seja uma média ponderada lá que vai somar com essa tua nota aqui também. Ok? Então, está aprovada no estágio supervisionado. Muito obrigada. Ai, tô quase chorando. Não consigo nem falar. Eu queria muito agradecer, porque quem viu meu relatório antes e quem viu agora, não dá pra dizer que foi a mesma pessoa que escreveu. Sabia que eu sabia tudo, só que eu não estava escrevendo. Então, tu despertou isso em mim, fez eu escrever, porque tu sabia que eu sabia que estava tudo aqui na minha cabeça. Então, eu escrevi, contigo me auxiliando sempre que eu precisava, não importava a hora que tu estava ali. Então, eu quero muito te agradecer por conta disso, porque se meu relatório ficou bom hoje, foi por conta tua. Eu te agradeço a oportunidade, porque é sempre um aprendizado, então tu pode ter certeza que eu aprendi muito trabalhando junto contigo, e é isso aí, vamos continuar no que precisar agora no teu futuro profissional, aí tu pode contar conosco, não só eu, mas a escola está sempre de portas abertas para atender vocês. Eu vou parar a gravação aqui, então nós podemos deixar como concluído a defesa, então, do estágio. Vou interromper a gravação.